em diante. Você, quando se sentar, você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar por ela. Tudo aquilo que vai ser falado aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, para você tirar as suas dúvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa um dia me falou e disse assim: pastor, como é que o senhor interpreta a Bíblia? Porque muitas pessoas interpretam ela de outra forma. Eu disse: irmãos, a Bíblia diz que a única interpretação que tem é pelo Espírito. No capítulo 4, versículo 32, Atos dos Apóstolos. Não existe outra interpretação, irmão, porque o intérprete da Bíblia é Ele. O homem ali interpretou diferente, o outro ali. Então não foi Jesus, irmão. Porque essa linguagem aqui é espiritual, não é do homem. Não é para o homem entender como quer, para o Espírito Santo falar no ouvido dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que ouve aquilo que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo que fala. Homem e mulher, irmão, só somos instrumentos de Deus. Amém? Todos encontraram? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu sei que algumas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, principalmente aqueles que se desviaram da presença do Senhor, questionam acerca, louvado seja o nome do Senhor, de dízimo e ofertas nas igrejas. Alguns, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, diz que são felizes, porque nem dizimam nem ofertam em igreja nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você, que talvez está desviado da casa do Senhor, porque acha no seu coração que isso quem inventou foi homens. Pelo contrário, não foi. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, no Êxodo, que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, quando falara para Moisés acerca do tabernáculo, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito do Senhor cogitou no coração dos homens para que eles viessem trazer as suas ofertas. Glória a Deus. Para quê, irmão? Para fazer o tabernáculo. Naquele dia eles não dizimaram ouro, somente prata. Não. O Senhor pediu alguns utensílios, louvado seja o nome do Senhor, como púrpura. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz que quando Salomão, louvado seja o nome do Senhor, começou a construir a igreja do Senhor, isso no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo cogitou no coração dos homens, eles trouxeram as suas ofertas. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Então não venha dizer para mim, para as igrejas evangélicas, que isso foi coisas decretadas por pastores, porque não são. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aí eu não quero dizimar e não ofertar. Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Deus não obrigou ninguém.
Nunca Deus disse, louvado seja o nome do Senhor, que era uma obrigação. Pelo contrário, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode fazer. Você tem sempre ampla suficiência, então superabundância em toda boa graça. Glória a Deus. Faça a obra do Senhor com coisas boas. Se Deus está dizendo que é necessário, faça. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um questionamento, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, em relação à sociedade, acerca dessas coisas. Deus nunca obrigou ninguém a dizimar e ofertar. Deus decretou na sua palavra para aqueles que quiserem obedecer. Aleluia. Não é obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e que benefício é que traz para mim? Eu sou dizimista e ofertante. Quais são os benefícios que traz para mim? É a Bíblia que diz, em Malaquias capítulo 3. Quem quiser pode abrir. O versículo é o 12, se eu não me engano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre medida. Aleluia. No versículo 11, se eu não me engano, ele diz assim, ó, por vossa causa eu repreendo o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. Porque o povo de Israel naquela época, a colheita dele era da uva. Louvado seja o nome do Senhor, do trigo e do milho. E o Senhor começa a dizer assim, ó, se vocês fazerem aquilo que eu tenho ordenado, eu abençoo aquilo que vocês fazem, a força do trabalho de vocês. Aleluia. Eu tenho certeza que alguém já passou por isso também. Quantas vezes, irmãos, às vezes nós estamos necessitados, né, irmão Aldinho? Às vezes não tem nada na nossa casa e o Senhor envia alguém para dar alguma coisa para nós. Quantas vezes, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, eu já cheguei em casa de pessoas que me chamaram lá para orar, louvado seja o nome do Senhor, ou para ensinar a palavra, e eles falaram para mim, irmão, eu tenho aqui uma cesta básica para você, irmão, pega esse dinheiro, compre carne para você. E eu nunca pedi nada, eu nunca disse, eu vou lá fazer isso daqui e você vai ter que me dar, nunca. Jesus tem prova disso. Eu nunca disse que era para as pessoas me dar, porque eu nunca cobrei por pegar o evangelho do Senhor. E nem cobro porque eu acho isso errado. Glória a Deus. O Senhor diz na palavra dele que quando nós chegarmos, pregamos o evangelho do Senhor, nós repouse lá na casa onde a gente disser a paz, e que a paz repouse lá sobre eles, e que nós passemos um tempo com eles, e nós receba tudo aquilo que ele nos dá. Se ele quiser nos dar, nós recebe. Estipular por isso não. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmão? Eu creio. Se você não crê, é com você e Deus. Mas eu acredito que é dessa forma que Deus começa a abrir as janelas do céu. Aleluia. Eu acredito, louvado seja o nome do Senhor, que no momento onde nós estamos passando por uma dificuldade, é o momento que o Senhor olha para nossos dízimos e nossas ofertas. Glória a Deus. Quando eu começo a olhar, louvado seja o nome do Senhor, para essa passagem aqui, eu começo a entender, louvado seja o nome do Senhor, a preocupação da igreja naquela época. Os irmãos tinham uma preocupação tão grande uns com os outros, que hoje infelizmente parece que não tem mais. Que eles pegavam as suas propriedades, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Hoje, quando um pastor fala acerca de dízimo e oferta, é considerado como um ladrão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eita, Deus poderoso. Aleluia. Só que quem diz é a palavra do Senhor. Eu sei que muitos têm desacreditado, louvado seja o nome do Senhor, dos pastores por alguns, infelizmente, fazerem o que é errado. A Bíblia onde nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, disse que eles traziam o dinheiro e eram divididos entre os irmãos, para que nenhum deles tivesse necessidade. Infelizmente, em algumas denominações existe uma desigualdade. Por quê, irmão? Porque os pastores são ricos e os irmãos lá embaixo são pobres. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que eles dividiam por iguais. Dízimo e oferta, irmão, é para mantimento da igreja, não para enriquecer ninguém. Talvez se nós tivéssemos aprendido o que a Bíblia diz, irmão, hoje as igrejas seriam melhores. Hoje nós teríamos mais, irmãos, entendimento acerca da vontade de Deus em relação a ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez as pessoas tenham desacreditado em relação a isso, mas ainda assim eu acredito, irmão, nessa palavra que diz para nós trazermos os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimentos na casa do Senhor. Irmão, Deus precisa de dinheiro? Não. Deus lá no céu não tem necessidade de nada. Mas quando Jesus entrou aqui em sua forma humana, ele necessitou. Aleluia. Onde é que tem escrito, irmão? Lá em Lucas capítulo 8. Quem está assistindo, louvado seja o nome do Senhor, esse vídeo pelo YouTube, pode abrir aí na sua casa. Você pode testificar e ver, louvado seja o nome do Senhor, que mulheres assistiam Jesus com as suas propriedades. Oh, aleluia. Por que elas têm esse costume, irmão? Porque diz isso na palavra. Mulheres com as suas propriedades assistiam Jesus. Porque, irmão, enquanto nós estivermos aqui na terra, a instituição, ela vai necessitar de dinheiro, porque cadeira não desce do céu. Glória a Deus. Ventilador não desce do céu. Decretou, louvado seja o nome do Senhor, este mandamento, para que haja mantimento na sua. É para isso. E quem é que frequenta a casa de Deus? Nós. Quem são os beneficiados? Nós. Irmão, mas algumas pessoas mexem. Quem mexer naquilo que é de Deus tem punição. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Ofni e Finéias, no livro de 1 Samuel, eles tocavam em quê? Nas ofertas de quem? Do Senhor. O que foi que aconteceu com ele? Morreram eles dois. E o pai deles, por não ter repreendido eles dois. Aleluia. Porque eles tocavam na oferta queimada do Senhor. Glória a Deus. Ninguém toca naquilo que é de Deus para não ter a punição na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm colocado no coração: não, irmão, se eu trouxer para a igreja, eu vou estar dando para o pastor. Mentira. Diz: minha oferta não é recebida em mão de pastor, irmão. Diz: minha oferta é recebida lá no céu. Oh, aleluia. Quer prova, irmão? Eu vou lhe provar. A Bíblia diz que de uma certa feita, louvado seja o nome do Senhor, estava Jesus perto do gasofilácio, porque era onde depositava as ofertas. E Jesus sentou, e a Bíblia diz que os ricos vinham e depositavam o que sobrava. Deus não quer sobra, irmão. E veio uma viúva, louvado seja o nome do Senhor, e deu 2 moedas. A Bíblia diz que era o único sustento que ela tinha. E o Senhor disse para os seus discípulos: vê, eu digo para vocês que essa mulher foi justificada, porque ela deu da sua pobreza tudo aquilo que tinha, e os ricos só davam o que sobrava. Muitas pessoas interpretam, louvado seja o nome do Senhor, e diz assim: ah, irmão, então eu posso dar pouquinho. Não. Deus não disse que era para você dar pouco ou muito. Deus disse para você trazer os dízimos e as ofertas. Irmão, como eu posso saber a quantidade? Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10.
Honra o Senhor com os teus bens. E que toda premissa, primeiro, da tua renda. O primeiro da tua renda é o quê? É 10 reais? É 20? É 30? É você que sabe, porque o salário quem recebe é você. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos dar o resto. Depois que nós pagamos todo mundo, nós pegamos o resto e quer entregar para Deus. Porque nós, por muitas das vezes, acreditamos nos corações. Algumas pessoas, porque eu não acredito nisso, eu acredito na palavra. Aleluia. Acredita que se dá na igreja, está dando para pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que é tão ignorante, irmãos, com perdão da palavra. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. O que é que você acha que acontece, irmão, se você ficar com seu dinheiro lá na sua casa e nem dizimar e nem ofertar? Se você não obedece a palavra, Deus não tem como fazer o que Ele disse. Oh, aleluia! Deus não pode fazer além da palavra que Ele deixou, irmão. Glória a Deus. Porque Ele não quer, não. Porque Deus tem princípios. Ele não vai passar pelos princípios dele. Ele disse assim: trazei todos os dízimos e oferta, capítulo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 10. A casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois provai-me nisto. Você faz prova de Deus nisso. Aleluia. Aí o Senhor diz qual é a consequência daquilo que você está fazendo. Se eu não vos abrir do céu, primeiro ele diz: por vossa causa eu repreendo o devorador. Louvado seja o nome do Senhor. Em Joel, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, não trouxeram mais o dízimo e a oferta diante de Deus. Deus permitiu que viesse o destruidor, o cortador, o migrador e o devorador. 4 sobre eles. A Bíblia começa a dizer assim, Joel diz para eles que aquilo que o devorador, louvado seja o nome do Senhor, não tirar. Sabe o que era que acontecia? Eles chegavam, o cortador cortava, o migrador pegava, porque planta se cair na terra e chover, nasce de novo. O cortador vinha e cortava, e o migrador pegava e levava para outro lugar. O destruidor quebrava a planta inteira, irmão, e o devorador devorava até a raiz, não tinha mais como nascer. E o Senhor começa a dizer no livro de Joel: vocês não têm vergonha? Vai vocês, uiva na minha presença, tira as vestes de vocês e veste pano de saco e coloca cinza sobre a cabeça de vocês, para que eu venha e sare a vossa terra. Não tínhamos, louvado seja o nome do Senhor, mas como ofertar ao Senhor? Por quê, irmão? Porque a palavra não vai mudar. Ele não vai prosperar nas pessoas que querem, louvado seja o nome do Senhor, quebrar as suas leis. A lei da semeadura não vai mudar porque eu e você não concordar com algumas coisas que Deus decretou na sua palavra. Não muda. Não vai mudar porque alguma pessoa chamar algum pastor de ladrão. Não vai mudar a palavra de Deus. Não vai mudar. São princípios, não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Não muda. Irmão, o que é que eu devo fazer? Segue a palavra. Não estou dizendo para você vender a sua casa e trazer para a igreja. Não. Não faça isso. Entregue aquilo que é do Senhor. De coração. Porque se teu coração não estivesse agradando disso, irmão, então não entregue. Pastor, eu vou trazer só porque o Senhor está dizendo, não traga.
Pastor, eu vou trazer para lhe ajudar. Não traga. Eu não quero o seu dízimo. Eu não quero a sua oferta. Quem quer seu dízimo e oferta é Deus. Oh, aleluia. E Ele só recebe se você der de coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas pessoas que dizem: não, rapaz, isso daí é porque ele quer ganhar dinheiro. Eu trabalho todo dia. Sabe para que é o dinheiro do dízimo e as ofertas? Além de ter essa cadeira, esse ventilador para você, para mim, esse bebedouro para nós tomar uma água gelada, para um dia que você precisar, você vem e diz assim: pastor, eu estou necessitando. E esse dinheiro, irmão, louvado seja o nome do Senhor, vai ser usado para ti de novo. Eu sei que em algumas denominações não é assim. Eu não estou aqui criticando denominação nenhuma. Eu estou dizendo o que Deus colocou no meu coração. Cada um faz da sua vida o que quer. O Senhor decretou no meu coração para me fazer a partilha do pão, e eu tenho feito diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. No dia que o Senhor abriu as portas, que o irmão, louvado seja o nome do Senhor, Deus deu as 10 cestas para cá, para a igreja, eu poderia ter ficado com as 10. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu poderia, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, ter ido lá e trazido tudo para mim. Mas Deus não se agradaria daquilo que eu teria feito. O agrado do Senhor era que eu partilhasse para os irmãos aquilo que Ele estava fazendo, porque não era só para minha bênção, é para toda a igreja. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar com aquilo que eu vou falar, mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo que os irmãos depositavam nos pés dos apóstolos era distribuído na igreja inteira. Não era para enriquecer os apóstolos, não, era para todos ter mantimentos. Aleluia. É para isso que Deus quer, irmão, que você oferte e dizime na casa dele, para que haja mantimentos, para que um dia você precise também tenha como lhe ajudar. Aí algumas pessoas são egoístas, aí elas não querem devolver, porque nós não pagamos Deus, nós devolvemos com gratidão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Hoje é chamado de dízimo, no grego é 10%. Naquela época eles davam tudo que tinha, ou tudo que passava pela mão. Hoje muitas pessoas só dão daquilo que recebe o salário. É 10%, você recebe 1.000, dá 100. Outras pessoas são movidas pelo coração delas e dá mais. Irmão, você está criticando que dá mais e dá menos? Não, é como eu falei para todos vocês: dá dízimo e oferta a quem quer. Você dá e Deus recebe. O dinheiro vai ficar aqui para partilhar por mim e por você. No dia que você precisar e vir aqui, Ele vai dar aí. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu não der, você pode fazer um vídeo dizendo: olha, esse pastor que pregou, esse negócio bem, estava mentindo. Se eu não der, você pode ir lá no YouTube lá e dizer: esse pastor aqui está mentindo, porque eu sou fiel lá na igreja e eu precisei e ele não me deu. Louvado seja o nome do Senhor. É para partilhar para todos. Não é para ninguém ficar rico com isso. É para ter todo mundo mantimentos. É para isso que a igreja existe, para ajudar. Oh, aleluia. Mas eu só posso fazer alguma coisa se você fizer a sua parte. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu vou falar de um testemunho, acredita quem quiser. Eu não estou aqui para convencer ninguém, porque com quem converse as pessoas de alguma coisa é o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia venderam uma casa aqui que disseram que era nossa, que se fosse nossa de fato, tinha nos dado o dinheiro inteiro. Glória a Deus. Nos deram a metade, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui lá e falei com a minha esposa: nós precisamos dizimar desse dinheiro. E
nós deram para mim 10 mil reais e eu tirei R$1.000 desse dinheiro e dei na igreja. E nos dias que eu estava passando por dificuldade, o Espírito Santo chegou no meu ouvido, louvado seja o nome do Senhor, e disse: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque uma irmã chegou lá na igreja e disse assim: irmão, vamos lá em casa, porque tem uma cesta básica para você e Deus mandou eu lhe dar um dinheiro. O Espírito Santo falou no meu ouvido: se lembra dos 1.000? Oh, aleluia! Está pensando que Deus não traz na memória, irmão, o que você faz diante da presença dele? Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor falava no meu coração: louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei lá no Parque Brasil, que encheram, irmão, um saco desse tamanho de alimento, o Senhor disse: está lembrado dos 1.000? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não te deixo passar fome. Algumas pessoas podem não acreditar, mas Deus traz à memória aquilo que você faz diante da presença dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Sabe por quê, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. No dia que Davi se alegrou e disse assim: Natan, eu quero fazer uma casa para o nosso Deus. E Natan disse assim: faz tudo aquilo que tem no teu coração. Depois Deus foi lá e Natan disse assim: Natan, vai lá e fala para o meu servo que ele não vai fazer, mas quem vai fazer é o filho dele. Sabe o que foi que Davi fez? Ele foi lá onde ele queria construir, comprou um terreno. Uma pessoa queria dar, disse: meu rei, pode ficar com o terreno. Ele disse: não, eu não quero nada. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus eu tenho que fazer algum sacrifício. Eu não vou querer de graça para me dar para Deus. Eu vou pagar o preço para me dar para o Senhor fazer a casa. Oh, aleluia! Ele sabia que tinha que fazer um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se tu tem prosperado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só sei de uma coisa: não existe prosperidade na vida sem fidelidade com Deus. Glória a Deus. Tem algumas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, pregando aí no YouTube, irmão, dizendo: irmão, prosperei depois que eu deixei de dizimar. Não existe prosperidade sem essa Bíblia. Glória a Deus. Sem essa palavra. Aleluia. Homem não é próspero com dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Homem é próspero com a mão do Senhor sobre a cabeça dele. Aleluia. Homem não precisa ter muito para Deus multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Já olhou para Jesus e viu ele com riquezas? Algumas pessoas dizem que Jesus era rico, porque Jesus tinha uma casa na beira-mar. Você acha que se Jesus fosse rico, precisava das mulheres dar dízimo e oferta para ele? Oh, aleluia! Um dia, tinha uma multidão de pessoas, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não queria despachá-las. Os discípulos: Senhor, manda eles embora. O Senhor disse: não, dê vocês de comida a eles. E o Senhor pegou o que tinha e disse: graças te dou, ó Pai. Não precisa você ter muito, é só ser fiel. E a Bíblia diz que mulheres e crianças e 5.000 homens comeram daquilo que Deus deu graça. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Jesus em tudo era fiel. Em tudo. Tem alguns miseráveis que dizem que Jesus teve falha. Jesus nunca falhou, porque se ele tivesse falhado, Deus não tinha recebido o holocausto. A Bíblia diz que a ovelha era sem mancha e sem defeito diante da presença dele. O cordeiro não poderia ser sacrificado diante do Senhor se tivesse defeito. Deus não recebe um sacrifício se tiver defeito. E alguns dizem que Jesus pecou. Jesus era pleno e perfeito, e foi ele que nos ensinou essas boas novas, porque Evangelho significa boas novas.
Deus. Algumas pessoas dizem assim: irmão, no dízimo, porque só no Velho Testamento é que tem falando de dízimo. Quem foi que te disse que o Velho Testamento foi cumprido? Me diz. Irmão, nós não podemos seguir o Velho Testamento. Quem foi que te disse essa mentira? Quem foi? Aleluia. O que foi cumprido foi o Levítico. As leis foi cumprida. Mandamento ainda é mandamento. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. As leis foram cumpridas. Louvado seja o nome do Senhor no Levítico. Porque Jesus não tinha como oficiar, irmão, como sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. Ele oficia como sumo sacerdote pela lei de Melquisedeque. Jesus foi perfeito em tudo. Ele nos ensinou essa perfeição. E diz para mim e para você: traga aquilo que é dele, mas de coração, não por necessidade, irmão. Não, eu tenho que dar. Você não tem que dar nada. Eu sou obrigado a dar. Você não é obrigado a nada. Se você colocar no seu coração: pastor, eu vou trazer meu dízimo e minha oferta, porque eu sou obrigado, não traga para essa igreja, porque eu não quero, porque se Jesus não recebe, eu também não recebo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não morro, irmão, de fome se você não dizimar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz que lá no deserto Bezaleel, irmão, disse para Moisés: Moisés, faz um decreto. Que decreto é? Diz para o povo não trazer mais dízimo e oferta, porque já tem demais. Hoje é uma dificuldade para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Que os nossos corações estejam voltados à palavra do Senhor como um todo. Todo mundo gosta de promessa. Todo mundo gosta de uma palavra de cura. Todo mundo gosta de uma libertação. Todo mundo gosta do mover do Espírito Santo. Mas quando se fala em fidelidade, em dízimo e oferta, as pessoas querem retroceder. Não existe palavra do Senhor por metade, existe a Bíblia inteira para ser seguida. Aleluia. Pare dessa conversa de tirar um versículo paralelo e dizer que no novo não se tem falando acerca disso. Sabe o que é que diz em Atos dos Apóstolos capítulo 5? Ananias e Safiras morreram por causa disso. Tramaram lá na casa deles. Nós só levamos a metade. Quando chegou lá, deram a metade. Pedro disse assim: por que vocês me tiram para quem? Para o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que traz dízimo e oferta para pastor. Aleluia. Você traz, quem vai verificar essas coisas aí é o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa que está aqui dentro, está sentindo a presença dele aí? Glória a Deus. É ele, irmão, que olha a tua fidelidade. Não sou eu sou escravo dele. Eu preciso dele. Eu não mexo naquilo que é dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que ele continua sendo o mesmo Deus que pune. Aleluia. Traga com respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Traga com amor. Traga com carinho diante da presença de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, sabe, uma das maiores ofertas, sabe quem foi que deu? Barnabé. Louvado seja o nome do Senhor. Pode você não acreditar, pode teólogo não acreditar, pode teólogo inventar as histórias dele, pode ser o que for, irmão, mas eu acredito que foi isso que ganhou o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque depois ele foi cuidar da igreja de Antioquia. E se ele fosse um homem, louvado seja o nome do Senhor, preparado em eloquência, não necessitaria do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele foi lá buscar o apóstolo Paulo.
Ele era temente a Deus, irmão. Quando os apóstolos colocaram esse decreto a mando de Deus, porque nenhum pastor faz o que quer. Eu sei que muitas pessoas pensam que faz. Irmão, todos nós vamos ser cobrados quando Jesus voltar. Todos nós vamos passar pelo tribunal dele. Uns serão galardoados e outros condenados por seus feitos errados dentro da igreja. Não tem nada que um pastor faça, irmão, dentro da igreja que lá no céu o Senhor não esteja escrevendo no seu livro. No dia, todos nós, se estivermos praticando aquilo que é errado diante do Senhor, vamos ser punidos. Glória a Deus. Todos nós. Nenhuma nomenclatura salva homem. Nenhuma. Que salva homem é santidade diante da presença desse Deus. Porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. E Ele quer que nós nos portamos desse jeito. Quer prosperar? Faça o que diz a palavra do Senhor. Porque só existe prosperidade segundo essa palavra, do jeito que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor questionou o povo de Israel, irmão, para não trazer. Ele diz: dentre os vossos pais, lá em Malaquias, você tem se desviado dos meus mandamentos. Voltai-vos para mim, e eu vos voltarei para vós outro. Aí eles perguntam: Senhor, em que nós devemos voltar? E o Senhor começa a dizer para ele: roubarás homem a Deus? E o Senhor diz assim para eles: todavia vocês me roubais. E vocês dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Glória a Deus. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Todo mundo lá tinha se desviado desse mandamento. E ainda hoje as pessoas pensam que não é mandamento. Eu posso deixar de ir ao céu, irmão? Claro. Claro que sim. Se Deus manda você fazer uma coisa e você não faz, você é rebelde diante de Deus. De mim não. Eu só sou um homem. Eu não posso te salvar, mas posso te trazer até Jesus. Aleluia. Quem salva é Jesus. E sabe quem é que vai nos julgar lá naquele dia, irmão? É Jesus, irmão? Não, a palavra. Jesus falou no João, disse: eu não julgo ninguém, quem vai julgar é a palavra que eu vos tenho dito. É a palavra. Naquele dia será aberta a Bíblia, e nós seremos julgados segundo a palavra. E eu não pode ficar despreocupado que aqui na Bíblia tem dízimo e oferta, na Bíblia inteira. Pode ficar despreocupado que se eu e você seremos julgados acerca disso, se nós não seguirmos, com certeza seremos condenados. Oh, aleluia. Não vai mudar. Só porque algumas pessoas dizem que não é certo. Veja o que foi pregado e analise na sua casa a palavra. Porque se eu como pastor estiver te ensinando errado, eu serei punido. E você pode me repreender na palavra, irmão. Porque a palavra foi pregada do jeito que está escrito. Se você quiser continuar obedecendo, obedeça. Irmão, não, depois dessa palavra ainda não quero dizimar. Amém. Isso não vai influenciar nem contribuir para a minha vida, para a sua. Não vai mudar nada na minha vida, é na sua. Pastor, eu estou bem sem dizimar. Pois fique assim sem dizimar. Pastor, eu entendi a palavra, agora eu vou dizimar. Amém. Ninguém te força a fazer nada. Nem Jesus. E também eu não vou. Mas eu vou pregar do jeito que está escrito. Foi o Senhor que decretou, não foi eu e nem você. Então siga a palavra do Senhor como assim Deus deseja e quer. Porque qualquer dia desse Ele vai voltar. E é essa palavra, irmão. É essa palavra que vai nos julgar. Então eu não sei como é que está a sua vida. Mas se você não está fazendo o que Deus fala na palavra dele, faça. Louvado seja o nome do Senhor. Faça com alegria.
Você pode até achar que não, só para encerrar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Salomão subiu lá no monte e se sacrificou diante do Senhor. Pode ler lá na passagem lá que você vai ver, de Reis. A Bíblia diz que o Senhor disse assim para Salomão: Salomão, pede o que tu quiser. Quem sacrifica diante do Senhor, irmão, tem o favor de Deus a seu favor. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para sair e entrar diante do teu povo. O Senhor, gostei disso que você pediu, mas eu vou te dar riqueza e glória. Por quê, irmão? Porque Jesus decretou na palavra dele que aquele que fizesse conforme ele deixou, ele prosperaria. Salomão não pediu riqueza, mas Deus deu, por causa do sacrifício que ele fez. Glória a Deus. Porque Deus não deixa a sua palavra cair por terra, Ele vela pela sua palavra. Se Ele deixou escrito, Ele prosperou. Jacó, no capítulo 28, do versículo 20 ao 22, ele faz um voto diante de Deus. Existia mandamento lá, como diz minha oferta, irmão? Não, mas eles queriam dizimar. Ele disse: se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e veste que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia. Eu devolvo para ti, Senhor. A Bíblia diz que ele voltou para Canaã depois de 20 anos. 14 ele trabalhou pelas mulheres. 6 anos ele trabalhou pelo seu salário. Labão não fez da forma que disse que ia fazer. O Senhor disse: Jacó, é hora de ir embora. Pega tudo que tu tem e vai. Como assim? Eu te falei que um dia falaria para ti ir. Vai. E ele foi com tudo que tinha. Encontrou o irmão dele. Depois ele reuniu o povo todinho. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: agora nós vamos na casa de Deus, lá em Betel. Ele foi lá devolver aquilo que ele disse para Deus, o dízimo que ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto foi que ele deu, irmão, mas eu acredito que foi muito, viu? Por quê, irmão? Porque o que ele tinha, irmão, não era pouco. Ele fez um voto de Deus. Tem gente que faz voto de Deus: Jesus, se eu ganhar esse negócio aqui, eu te dou isso. E não dá, irmão. Você tenha cuidado de entrar na casa do Senhor e ficar fazendo promessa que não cumpre. Senhor, se o Senhor me der isso daqui, eu lhe dou isso. Você tenha cuidado. Se você não der, você fez um voto com Deus. Aí você não dá, e depois você perece, aquilo que era seu não é mais, e você fica questionando, querendo de volta. Você tenha cuidado com os votos que fazem diante dele. Porque se você quebrar o voto diante dele, ele não cumpre com o que falou para você. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Jacó foi lá e devolveu. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E o Senhor abençoou a família dele ou não abençoou? Um dos filhos dele, mais moço, não foi nada mais, nada menos do que o governador do Egito. Oh, aleluia. Irmão, é porque Deus deu um sonho, irmão. Deus só dá sonho para quem é fiel. Ele não tem pacto com pessoas que são infiéis diante dele, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faça de forma certa. Por quê, irmão? Porque você trouxer dinheiro de corrupção para dentro da casa do Senhor, Ele não vai te abençoar. Não passe ninguém para trás para tentar ganhar e trazer. Porque um dia Saul quis oferecer esse tipo de sacrifício e Deus não aceitou. Entenderam aí? Deus não aceita essas coisas. Seja honesto. Receba seu salário de forma certa e devolva o seu dízimo e oferta conforme a palavra, mas com honestidade.
Não vá passar perto de ninguém aí fora e vá trazer dízimo e oferta não, que o Senhor faz é lhe castigar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tenha cuidado. Aleluia. Em relação a essas coisas. Amém? Vamos se pôr de pé.